2 Coríntios 8, de 1 a 5. Quem encontrou pode se colocar de pé. Diz assim a palavra do nosso Deus: Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de uma prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência e graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Amém? A igreja pode se assentar. E eu queria nessa noite que a gente pensasse sobre doar-se. Porque o texto, ele fala, sobre uma doação que os irmãos da igreja da Macedônia fizeram. E quando a gente pensa nessa expressão, doar-se, a gente traz essa ideia de se colocar à disposição para alguma coisa, para alguém. E quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se doa, a gente entrega a nossa vontade, a gente entrega o nosso tempo e até mesmo as nossas escolhas para algum fim, ou para alguém, ou para alguma coisa. E na vida, se a gente for parar para pensar, a gente vai perceber que a gente se doa muito, A nossa existência, às vezes, é um se doar ao outro. E a gente, é claro que assim, às vezes a intensidade vai ser diferente, ou seja, tem coisas que a gente vai se doar muito, tem coisas que a gente vai se doar um pouco menos, às vezes a duração é diferente, Às vezes eu vou me doar a alguma coisa só num determinado momento da minha vida, para atingir aquele objetivo, depois eu não vou fazer mais, mas a gente se doa, sabe? E a gente pode pensar, por exemplo, o trabalho. Tem pessoas que quando a gente está lá, trabalhando, fazendo o nosso serviço, a gente está se doando, a gente doa o nosso tempo, a gente às vezes doa o nosso pensamento, o nosso esforço físico para fazer o que a gente faz. E tem pessoas, por exemplo, que vão se doar tanto ao trabalho que aquilo vai se tornar... Tem gente que leva o trabalho como um propósito de vida, sabe? O trabalho se torna um propósito, aquilo que move a pessoa, porque ela se doa completamente àquilo. A gente vai ver pessoas que se doam, por exemplo, à maternidade. Quando você pensa mãe, ela tem o seu filho, a sua filha, ela se doa, Algumas às vezes passam a ficar o tempo integral com aquela criança, principalmente nos primeiros meses, onde ela é muito dependente. Então ali ela se doa, ela dedica o seu tempo, ela dedica muitas vezes suas noites de sono. Por quê? Porque ela quer cuidar daquela criança, que ela ama. E a família também, existem pessoas que se doam para sua família, então a preocupação da pessoa é cuidar dos seus, E ela trata com carinho, ela trata com amor, e aí ela vai fazer as coisas, ela vai pensar nas coisas, ela faz pensando na sua família. Por quê? Porque ela se doa aquilo. Isso é algo muito comum na nossa vida. A gente vai ver pessoas que se doam a si mesmas, Às vezes a pessoa fala assim, não, a minha preocupação é a minha felicidade. Então, tudo que eu faço pensando na minha felicidade, no meu bem-estar, no meu sucesso. Ela está se doando a ela mesma. E é claro que, assim, se doar a si mesma é muito importante, Às vezes tem momentos que a gente esquece da gente e a gente precisa voltar atrás e olhar para dentro de nós. Isso é saudável, É importante a gente se doar por nós mesmos, mas vai existir pessoas que vão se doar de uma forma mais intensa em todas essas áreas. Existem pessoas que se doam ao ministério. Quando a gente vê, por exemplo, um missionário, quando a gente vê um pastor, a sua doação é o seu ministério, Ele serve, ele faz, ele tem uma conduta onde ele pensa... onde tudo que ele faz é pensando naquilo. Então, a doação é algo muito presente na nossa vida, Todos nós, com esses exemplos, a gente consegue pensar alguma coisa que a gente tem se doado, para alguma mais, para outra menos, mas a verdade é que a gente se doa o tempo todo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o contexto do texto, a gente vê que Paulo está organizando uma oferta para os cristãos da Judéia, porque eles estavam passando por necessidade, eles estavam precisando de ajuda. E aí, para incentivar os irmãos de Coríntios, ele usa o exemplo da igreja da Macedônia. E esse exemplo chama muita atenção, porque a igreja, aqui vai dizer, que eles viviam uma extrema pobreza.
Ou seja, era uma igreja que não tinha condições, né, de ajudar, talvez não tinha o valor necessário, mas ele usa o exemplo deles, por quê? Porque mesmo com tanta pobreza, eles fizeram. E o texto diz, né, que eles fizeram além do que podiam. E não só além do que podiam, mas eles insistiram para participar. E isso é algo que chamou muita atenção, porque a igreja de Macedônia ela não foi convocada para fazer aquela doação. Mas mesmo assim, vendo a necessidade, elas se colocaram prontamente à disposição. Elas se colocaram para se doar e deram além do que elas podiam, além do que elas tinham condições, porque aquilo se tornou importante para elas. E aí eu fiquei pensando, né, o que justifica o ato desses irmãos? Eles não tinham condições, ele não era obrigação deles, porque eles não foram convocados ou chamados, convidados, né, que seja, para fazer isso. Então, por que eles fizeram? E aí tem uma parte do texto que chama muita atenção, aonde ele diz, no versículo 5, né? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Então, o que justifica o ato deles? E aí, o primeiro ponto que eu queria trabalhar nessa noite é que, primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor, sabe? Para tudo aquilo que eles fizeram, foi porque, primeiro, eles entregaram a sua própria vida, né? O seu eu, ao Senhor. E isso é algo muito bonito, né? E que chama muito a nossa atenção também, porque eles colocaram-se inteiramente à disposição, porque aquilo era importante. E isso, quando a gente pensa nesse dar, é algo muito interessante, porque existem duas coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode dar algo a Deus, e isso é oferecer parte do que eu possuo, né? Eu posso dar algo a Deus, ou eu posso dar-me, ou dar-se a Deus, que é oferecer quem somos. E quando eles, primeiramente, eles deram a si mesmo ao Senhor, eles deram a sua vida. Antes do dinheiro, da oferta, eles deram a sua vida. E quando a gente olha para isso, né, por dar a sua vida, a gente vê uma disposição de coração. E aí a gente vê que esses irmãos eles tiveram essa disposição de coração, sabe? Eles estavam ali dispostos inteiramente de coração para fazer o bem àquela outra igreja. E quando a gente pensa essa disposição de coração, né, a gente está falando dessa vontade sincera, mas alegria em fazer, sabe? Eles estavam dispostos, realmente eles estavam ali. Ou seja, tinha uma vontade sincera e uma alegria em fazer aquele bem. E isso é algo muito bonito, porque não foi por pressão, não foi por regra, mas por amor, né? Foi por rendição e vontade sincera de agradar ao Senhor. E isso é muito importante, né? Eles conseguiram enxergar aquilo como um privilégio e não uma obrigação. A gente não precisava doar, não tinha condição de doar, mas para mim era um privilégio. Por quê? Porque eu estava disposto, de coração, a fazer aquilo. E aí, quando eu pensei sobre isso, eu lembrei muito da minha mãe, porque às vezes, agora não tanto, graças a Deus, mas antigamente ela brigava muito comigo, porque ela me pedia para fazer alguma coisa e eu não queria fazer. E aí, mas eu fazia, no meu tempo, na minha hora, mas eu fazia. E aí ela ficava brava e eu não entendia. Eu falei, por que você tá brava se eu fiz? Não era pra botar o copo aqui? Eu botei, por que você tá brava? Porque ela queria que eu fizesse de coração. Ela queria que eu quisesse fazer aquilo, né? Isso é algo normal, né? Quando a gente olha pra gente também, eu vou pedir ajuda pra alguém. Eu quero que a pessoa faça aquilo de má vontade? Não. Eu quero que ela faça com alegria, eu quero que ela tenha prazer e disposição de fazer. Então, o Senhor espera isso da gente também, sabe? Nós somos filhos dele e ele quer que a gente tenha disposição para servir, sabe? E às vezes a gente pensa na nossa mãe, nossa, realmente é muito chato, né? Você pedir alguma coisa para alguém e a pessoa, eu não quero, ou fazer, mas fazer com má vontade. Por quê? Porque a gente espera isso um dos outros. E o Senhor espera isso da gente também, né? Essa alegria em servir, essa vontade sincera. E a gente vê isso muito claro na Bíblia, né? Quando Paulo diz que tudo é perda diante do Senhor, é essa doação sincera, ou seja, eu tenho vontade sincera de estar na presença dele. Quando tá lá os discípulos e Pedro fala, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, é uma doação, é se entregar por inteiro, e a gente percebe que essa doação ao Senhor, ela vem motivada de gratidão a Deus, né? Eles reconheciam quem Deus era, e por isso eles se doavam, e por isso eles faziam. E aí o segundo ponto que eu queria te convidar a pensar nessa noite é que Jesus, ele nunca quis sabotar a nossa alegria.
E a gente precisa ter isso claro no nosso coração, né? Porque Jesus, ele não quer sabotar a nossa alegria, pelo contrário, ele quer que a gente encontre aquilo que tem realmente valor. Ele quer que a gente encontre a verdadeira alegria. E tudo que o Senhor faz ou coloca nas nossas vidas é querendo isso da gente, né? Querendo que a gente seja realmente feliz, que a gente cresça, que a gente amadureça. E isso é uma verdade que a gente precisa abraçar também nos nossos corações, né? O Senhor, ele não quer sabotar a nossa alegria, pelo contrário. Ele quer que a gente encontre a verdadeira alegria. E aí, por que eu digo isso, né? Porque doar-se não é fácil. E às vezes, quando a gente está se doando para algo, a gente pode pensar que aquilo está roubando a nossa alegria, né? A gente fala, nossa, eu tenho que fazer isso é chato, eu não gosto de fazer isso. Mas quando a gente olha, por exemplo, esses exemplos, né? Existem pessoas que se doam para sua família, existem pessoas que se doam para o trabalho, existem pessoas que se doam para a maternidade, e a gente sabe que não é fácil, mas mesmo assim elas fazem. Por quê? Porque tem valor, porque tem amor envolvido, então vale a pena. Né, eu acho que o exemplo da mãe é o exemplo mais claro em relação a isso. Às vezes a criança está chorando e a mãe tá lá e a mãe não dorme direito e cuida e alimenta. Por que ela faz isso? Porque tem valor. Porque se não tivesse valor, ela não faria. Então, quando a gente se doa muito para alguma coisa, e eu digo assim, não se doar por uma coisa que eu me sinto obrigado a fazer, mas quando a gente se doa por uma coisa que assim, a gente realmente quer estar ali, a gente realmente quer fazer isso, a gente faz porque tem valor pra gente. E isso é algo muito sério que a gente precisa levar para o nosso coração. Eu estava pensando, né? Eu trabalho com criança. E no começo, quando eu encontro elas, né? São crianças muito pequenas e elas choram muito. E aí eu tiro elas da mãe, né? E aí elas choram, e aí elas não querem comer, e aí eu choro junto com elas. E é aquele sofrimento, mais aos poucos, elas vão se acostumando. Então o choro vai diminuindo, aí elas começam a brincar, elas começam a se soltar, e chega um momento que eu acho muito engraçado, né? Que eu falo, a gente se sente até meio mãe, né? Porque elas olham pra você e você fala, caramba, essa criança tá me olhando com amor, mudou, né? Alguma coisa fiz parte da vida dela. E ela olha com carinho pra você. E aí, quando eu fiquei pensando sobre isso, né? Hoje em dia, eu faço tudo pelas minhas crianças, sabe? Eu dedico tempo, eu compro coisas se precisar, eu quero que esteja tudo direitinho, eu quero que esteja tudo bonitinho. Por quê? Porque tem valor pra mim. Porque aquilo é importante, porque tem amor envolvido. E aí a pergunta que fica pra gente é qual o valor de Jesus nas nossas vidas? Porque se eu me dou para aquilo que tem valor para mim, qual o valor de Jesus na minha vida? Né? Como é que foi esse olhar, quando eu encontro com o olhar dele, sabe? O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu enxergo? E isso é algo que a gente tem que refletir e refletir de forma crítica, porque se eu não estou me doando tanto a Cristo, é sinal que ele não tem tanto valor na minha vida. E às vezes reconhecer isso é muito duro, é muito difícil, mas é importante, porque é só reconhecendo que a gente consegue trazer luz e aí a gente consegue, com a ajuda de Deus, mudar e transformar essa situação. Sabe, o Senhor, ele quer gerar maturidade em nós. Ele quer que a gente veja aquilo e veja de verdade aquilo que realmente é bom pra gente, porque o Senhor não quer sabotar a nossa alegria, pelo contrário. Ele quer que nós sejamos felizes em plenitude. E aí o terceiro ponto que eu queria trabalhar com os irmãos é que por trás do se doar nunca existiu perda. E a gente precisa entender isso, porque, como eu disse, né, doar-se às vezes é muito difícil. Mas existe um ganho que é eterno, né? E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pode olhar para o próprio exemplo de Estevão, né? Estevão estava sendo apedrejado, mas naquele momento ele vê a glória de Deus. Ele vê os céus abertos. Por quê? Porque por trás do se doar, por trás da entrega, nunca existiu perda. Sempre tem salvação, sempre tem vida eterna, sempre tem algo muito maior do que aquilo que a gente imagina. E é claro que quando eu digo isso, não é no sentido de tipo, então eu vou me doar para receber. Não, mas é que quando a gente se doa a Deus por inteiro, isso naturalmente tem resposta dele, sabe? Não é no sentido de que eu faço para receber, mas é que quando eu faço, naturalmente o Senhor me abençoa. Porque existe vida eterna no nosso Deus, existe felicidade em plenitude. E a gente precisa reconhecer isso e tomar posse disso também. E aí eu queria pedir a Lelê para passar um vídeo aí, por favor.
Esse vídeo ele conta uma história, um testemunho de uma pessoa, e aí eu queria te convidar a assistir com bastante atenção nesse momento, que ele fala. No dia 28 de dezembro de 2021, eu levei minha família para uma chácara para a gente descansar. Eu nunca tive condições de proporcionar isso. Crianças. Eu peguei um chocolate, fui colocando debaixo do travesseiro de cada um, arrumando a cama deles, onde eles iam dormir. Minha esposa veio e viu fazendo aquilo, e veio, me beijou e a gente ficou rindo. Ficaram na cozinha, Daniel e Maria Cecília. Num dado momento, o Daniel saiu da cozinha e foi para o jardim. Minha sogra ficou na cozinha, eu e a minha esposa estávamos trabalhando lá, e ele foi para o jardim sozinho. De repente, a minha esposa, que estava ali, ela sai de onde ela estava e ela vai para o jardim. E quando ela chega no jardim, ela olha para a piscina e ela viu o nosso filho na piscina. Ele caiu na piscina e já estava boiando. Então ela começa a gritar desesperada. E aí eu saio correndo, meu sogro sai correndo, meu sogro chega antes porque ele estava mais perto, ele já entra. E ele já vai puxando o Daniel, eu ajudo ele, nós tiramos o Daniel e eu começo a prestar os primeiros socorros, né? Coloco respiração e apertando o peito e tudo isso. E nós começamos a gritar para a caseira chamar a ambulância. E aí ela fala, a ambulância não chega aqui. Eu pego meu filho no braço, junto com meu sogro, levo ele pro carro, meu sogro vem atrás e eu saio desesperado da cidade de Itatiba, onde a gente estava, até Valinhos. Chego no hospital e entro com meu filho nos braços pedindo socorro. Então chega aquela equipe com a maca, leva, e aí eu quero entrar junto, eles não deixam, e eu fico naquele corredor. E naquele corredor eu me ajoelho e começo a dizer para Deus, falo assim, Senhor, devolve meu bebê, devolve meu menino, por favor. E eu fico naquela luta, naquele embate ali por mais ou menos uns 30 minutos, sabe? Senhor, eu quero meu filho, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Passados 30 minutos, eu fui tomado de um grande cansaço. Aí eu sentei no chão. E quando eu sentei no chão e parei de falar, e eu fiz silêncio, eu senti o Espírito falando para mim, agora entrega. E aí eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor pode levar o Daniel. Se é isso, né? O Senhor pode levar. O Senhor está sentado no trono da nossa casa. O Senhor tem poder, todo o poder, toda a autoridade. O Senhor pode levar. 20 minutos depois, o médico veio chorando, então eu já sabia. Ele me abraçou e disse assim, pai, não deu, né? Seu filho morreu. Eu abracei o médico, agradeci ele por tudo. Falei, obrigado, doutor. Eu entrei, as enfermeiras estavam todas chorando, porque era um menininho, de 4 para 5 anos, e elas estavam lutando pela vida dele. E aí eu abracei cada uma delas, agradeci, e aí eu fui pro corpo do meu filho. E quando eu cheguei, eu olhei uma espada de dor, assim, na minha alma, uma espada de dor. E na hora que eu olhei pro Daniel, eu experimentei aquilo que o apóstolo Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Porque eu fui tomado por uma força. Naquele momento eu olhei para o meu filho e eu apontei para ele e disse assim, Daniel, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai vivificar o teu corpo por uma comum ressurreição. E nesse momento eu sei que você já corre pelas ruas de ouro de Jerusalém. Difícil, né? E eu acredito que a maioria de nós não consegue nem mensurar a dor ou se colocar, né, nesse lugar. Mas nesse testemunho a gente consegue ver uma doação ao Senhor tão sincera, sabe? Uma entrega tão real, um reconhecimento da soberania do Senhor tão grande, que mesmo diante da perda, de uma perda tão dolorosa, consegue enxergar o ganho, que é a salvação, que é a vida eterna, que é saber que existe um lugar onde não existe dor, não existe sofrimento e que é para lá que nós vamos. E isso é muito difícil, né? Às vezes por menos a gente não consegue se doar assim, ou ser tão sincero assim diante do Senhor, mas é possível.
Porque por trás do se doar, por trás da entrega, nunca existe o perda. E na presença do Senhor existe paz, existe direção, existe alegria, existe propósito e vida, mesmo em meio à morte. Porque é isso que o Senhor dá para cada um de nós. Então, que nós possamos nos doar, que nós possamos nos entregar de verdade, sabe? Ter vontade sincera em fazer, em servir, porque o nosso Senhor, Ele cuida da gente. E tudo que Ele quer é um pouco do nosso tempo, né? Às vezes Ele não vai nos pedir coisas tão grandes, mas nem no pouco, às vezes, a gente consegue entregar. Então, o Senhor, Ele nos convida justamente a nos colocar nesse lugar. E caminhando para o final já, né? Na Bíblia, a gente vê muita entrega ao Senhor. Quando a gente olha a vida dos discípulos, quantos, né, não morreram por Jesus, por amor ao nosso Deus? Existe uma história que conta um incêndio, né, as tochas humanas do imperador Nero, onde ocorreu uma execução em massa de cristãos nos jardins imperiais para iluminar uma festa. E quando a gente olha para a história, né, quantas coisas, quantas mortes, martírios, né, que a gente vê. Quando a gente olha, por exemplo, para o Coliseu, né, as pessoas eram mortas e antes, às vezes, daquele momento, elas louvavam e oravam ao Senhor, sabe? Era uma doação por inteiro, era uma doação completa. E hoje, na nossa realidade, a gente vê que Deus não tem nos pedido isso, né? A gente vive num país onde a gente não tem que morrer por aquilo que nós acreditamos. E a gente vive, às vezes, uma entrega tão rasa, né? Uma doação tão banalizada, aonde que Deus só me importa se Ele me der o que eu quero. E se Ele não der, é porque Ele não me ama. Então, eu não quero Ele. Então, eu não quero estar na presença dEle. Sabe? Hoje a gente vive um cristianismo, um evangelho, aonde se eu tô cansado, né? Ou eu tive um dia difícil, eu não venho no culto. Eu não leio a Bíblia. E isso é muito sério, porque existem pessoas em outros lugares que morrem pelo Evangelho. E a gente, às vezes, não consegue sacrificar o nosso próprio cansaço para estar aqui. E não é invalidando, né? Porque eu entendo que às vezes a gente está muito cansado. Às vezes o dia é difícil, as demandas são grandes, a cabeça tá pesada. Mas, assim, aquilo que a gente pode fazer, a gente deve fazer e fazer com o nosso melhor. Sabe, às vezes em casa, a gente traz o exemplo da igreja, mas às vezes na nossa casa a gente deixa para dedicar um tempo para o Senhor, é a última coisa, né? A gente faz os nossos afazeres, a gente faz aquilo que a gente tem vontade, a gente faz as nossas obrigações, e aí quando chega no final do dia, no momento que a gente podia tirar para o Senhor, a gente está muito cansado, e aí a gente vai dormir, a gente deixa para amanhã. E olha como a nossa doação, às vezes, ela é tão rasa, sabe? A gente pode fazer melhor, a gente precisa fazer melhor, porque é só se doando ao Senhor que a gente encontra aquilo que realmente tem valor. Toda a doação é uma preparação para viver tudo que Deus tem, sem perder o próprio Deus. E a gente precisa ter entendimento disso, né? Que cada vez que eu entrego um pouquinho do meu tempo para o Senhor, cada vez que eu me dou um pouquinho para o serviço de Deus, eu estou me permitindo me preparar para viver tudo aquilo que Ele tem para mim sem perder Ele, sem esquecer dele. E a gente precisa aceitar isso e viver isso, porque o que a gente ganha é sempre maior, né? A presença do Senhor, ela é sempre maior, ela sempre vale mais. E algo que me chama atenção no vídeo é que ele diz, né, que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. A gente precisa tomar posse disso. O Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. E nele tem vida. E nós precisamos querer estar debaixo da presença dele, né? Então Deus nos convida a viver uma entrega real. Isso não é fácil, mas é importante e beneficia a gente mesmo, né? E a pergunta que fica é se a gente está pronto, né? Para se doar por inteiro, para dar o nosso melhor, para dedicar o nosso melhor, porque o Senhor espera isso de cada um de nós, que a gente possa fazer a nossa parte, né? Com o nosso melhor, né? A gente não, às vezes o nosso melhor nunca vai ser o 100% daquilo que o Senhor merece, né? Daquilo que é devido. Mas se a gente der o nosso melhor e colocar e dar a nossa vida, né, nós mesmos ao Senhor, o Senhor nos recompensa. E que a gente possa viver isso, né, de forma mais palpável nas nossas vidas. Amém? Passa a palavra para o pastor.